Agradecemos a apresentação da professora Alexandra Brintani. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas ao final das apresentações. Convidamos neste momento o professor Naércio Menezes Filho para a sua apresentação. O professor Naércio Menezes Filho é professor titular da Cátedra IFB e coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. É professor associado da Faculdade de Economia e Administração da USP. É consultor da Fundação Itaú Social e colunista do jornal Valor Econômico. Olá, novamente bom dia a todos e a todas. O que eu vou apresentar aqui é um retrato da pesquisa sobre os efeitos do desenvolvimento infantil sobre a educação no Brasil. Eu procurei fazer uma pesquisa mais qualitativa, depois de fazer um survey e encontrar os principais trabalhos nessa área, e eu vou falar um pouquinho de como eu vejo essa literatura e mostrar um pouquinho os resultados dos principais artigos encontrados, para dar uma visão mais qualitativa do que a gente encontrou nessa pesquisa, né? Então, como eu falei na introdução, na abertura do evento, nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a qualidade da educação. Eu acredito que esse é o principal problema que a gente encontra hoje em dia e que tem reflexos muito importantes sobre o desenvolvimento das pessoas e do país. Esse diagnóstico pode ser feito simplesmente olhando essa figura, que mostra a porcentagem de alunos que tem nota abaixo do nível 1, que é o nível mais básico, do PISA, que é um exame realizado com alunos aos 15 anos de idade do mundo todo. Nós podemos ver que, enquanto Xangai, na China, tem uma parcela ínfima de alunos aos 15 anos de idade que estão abaixo do nível 1, o Brasil, que está ali, tem cerca de 40% dos alunos abaixo do nível 1. Como eu falei, o nível 1 é o mais básico. Se você está abaixo do nível 1, significa que você praticamente não aprendeu nada nas escolas. O Brasil está ao lado de Argentina e Colômbia. A Argentina é uma grande surpresa, porque a Argentina tinha um desenvolvimento de capital humano muito forte no início do século passado, mas vem decaindo ao longo do tempo. Enquanto Chile e México estão com apenas 20% dos alunos abaixo do nível 1. E a gente vai avançando. Finlândia, Coreia, Singapura têm uma porcentagem muito baixa. Isso é para dar um diagnóstico da magnitude do nosso problema que a gente tem que enfrentar. E, como eu falei para vocês, essa baixa qualidade de aprendizado, de educação, tem impactos muito grandes no futuro. Quer dizer, nós temos um problema de desigualdade de renda muito alto no Brasil e de pobreza muito elevada, dado o nosso PIB per capita. E as raízes desses problemas sociais que nos afetam todos os dias estão na educação, no capital humano, educação e saúde, tá? Então, se a gente quiser crescer mais baseados em produtividade e com justiça social, nós temos que melhorar a qualidade da nossa educação, ou seja, o que as crianças aprendem na escola. E, a partir desse diagnóstico, a gente tem que entender o que faz as pessoas aprenderem mais ou menos nas nossas escolas públicas, tá? E, por fim, chegamos, então, ao desenvolvimento infantil, que, por todas as razões apontadas anteriormente, na palestra do professor Charles Nelson, é muito importante para determinar o futuro dessas crianças, tanto em termos de desenvolvimento cerebral, como, obviamente, terá reflexos no seu aprendizado, quando essas crianças atingem o período escolar, tá? Os economistas têm mostrado que, além desses efeitos sobre a desigualdade, as diferenças em investimentos no início da vida se acumulam ao longo do tempo, tá? Tem um trabalho do professor Flávio Cunha, que estava ontem no nosso fórum, de James Heckman, que é um professor de Chicago, Prêmio Nobel de Economia, que mostrou que quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficar você compensar a falta de investimentos no início do ciclo de vida,
tá? Então, os investimentos, tanto pelas famílias como pelo setor público, tem que ser feito no início da vida das crianças. Se você quiser remediar problemas de aprendizado e depois até requalificar trabalhadores quando já estão no mercado de trabalho, é muito difícil. Esses programas têm muito pouco efeito, muito pouco impacto no salário e na inserção do mercado de trabalho dessas pessoas. Então, o retorno econômico de investimentos no início da vida são muito fortes. Por isso, a gente volta à questão para que tipos de investimentos têm que ser feitos, em termos de política pública, no início da vida dessas crianças. E aí eu vou tentar mostrar para vocês o que mostram os principais trabalhos nessa área que a gente encontrou na revisão da literatura num processo muito parecido com o mostrado pela Alexandra. Uma coisa que é importante também ressaltar é que os estudos mostram que investimentos no início da vida para as famílias mais pobres têm um impacto muito importante, tá? Obviamente, as famílias mais pobres têm mais problemas de desenvolvimento, têm mais problemas na família, e a falta de estímulos dessas famílias mais pobres é que pode causar esses problemas futuros de aprendizado e desempenho no mercado de trabalho. Então, nós vamos revisar aqui essa literatura sobre desenvolvimento infantil, desempenho escolar e até os seus efeitos sobre os salários, porque, como economista, não pude resistir também olhar o desempenho nos salários e no mercado de trabalho, né? Então, eu dividi em 4 partes, só para fins didáticos. Então, a primeira parte é essa pesquisa de nutrição e capital humano. Depois o impacto da creche, o impacto da pré-escola e, por fim, avaliações de políticas públicas, tá? Então, os estudos, a revisão que eu fiz, são estudos também publicados em revistas científicas e que usam estatística e econometria, tá? Então, são métodos rigorosos que você tem que utilizar para você controlar outros fatores que podem estar enviesando as suas conclusões, tá? Então, são trabalhos publicados e rigorosos, tá? Também não considerei livros, teses e nem trabalhos em congressos, tá? Eu acho que uma coisa que é importante é que, no período, até um pouco de tempo atrás, a mortalidade infantil e desnutrição eram considerados os principais problemas para a acumulação de capital humano, tá? Então, tem muitos estudos que investigam o efeito da desnutrição, muitos estudos que investigam o problema de mortalidade infantil, que é óbvio que se a criança morre, ela não vai poder desenvolver nenhum capital humano no futuro. Agora, uns estudos mais recentes têm mostrado que tanto a desnutrição como a mortalidade infantil têm caído muito no Brasil, tem declinado substancialmente. Então, esse estudo de Monteiro et al., por exemplo, e outros, mostram que a desnutrição reduziu-se de 13,5% em 96 para 6,8% em 2006. E as principais causas apontadas pelos autores são o aumento da escolaridade materna. Aqui a gente pode ver que o aumento da escolaridade tem efeitos sobre os filhos das pessoas que estão se educando mais. Então, os efeitos são de longo prazo. Se você aumenta a escolaridade hoje, essa mãe e pai, por serem mais escolarizados, vão tomar mais cuidado com a saúde das crianças, o que diminui a desnutrição e a mortalidade infantil. Efeitos de renda também impactam significativamente. Nós temos programas de assistência à saúde que têm sido aprimorados no Brasil nos últimos anos. Como citado pela Alexandra, nós temos o Programa Saúde da Família, que eu vou mostrar aqui, uma avaliação de impacto rigorosa mostrou que tem impactos significativos. E políticas de saneamento. Quer dizer, nós ainda temos um problema grave de saneamento no Brasil. Vocês sabem disso, né? O acesso a saneamento ainda está longe de ser universal no Brasil, em comparação com outros países do mundo, e, por isso, a contribuição de saneamento para desnutrição é muito baixa. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que a mortalidade infantil até 1 ano de idade, por 1.000 nascidos vivos, declinou de 50 em 1990 para 17 em 2010. E até os 5 anos, de 59 para 19.
Então, houve um progresso muito rápido na melhoria desses indicadores de saúde no Brasil nos últimos 20 anos. Tá? O que é uma notícia ótima, porque nos traz boas perspectivas para o desenvolvimento infantil das nossas crianças, tá? Para a possibilidade de acumulação de capital humano, educação e assim por diante. Tá? Existe um grupo em Pelotas, que foi citado pela Alexandra, que é o pessoal liderado pelo professor César Victora, que publicou uma série de estudos em revistas muito importantes, acompanhando coortes de pessoas nascidos em Pelotas. Tá? Nós temos um coorte de 1982, de 93 e 2004. É um grupo de pesquisa extremamente ativo, com várias publicações. E, nesse estudo de 2008, há uma revisão de evidências de vários estudos longitudinais de países em desenvolvimento. Tá? A motivação é que a subnutrição pode afetar o desenvolvimento cognitivo. Tá? Nós vimos aqui o problema de foster care, mas tem um problema de desnutrição, subnutrição, que é até mais básico nesse sentido. Né? Pode causar problemas estruturais ao cérebro e impedir o desenvolvimento motor e o comportamento exploratório. Tá? Quais as previsões dos efeitos do desenvolvimento infantil, da subnutrição, sobre indicadores futuros de capital humano? Tá? Isso é só uma revisão, um exemplo representativo de uma série de estudos feitos por esse grupo. Tá? A altura, por exemplo, tem um impacto importante. Altura e peso, aos 2 anos de idade, tem um impacto importante sobre a escolaridade, por exemplo. Então, uma altura maior aumenta em meio ano de escolaridade, aos 2 anos, o desempenho escolar no futuro. O peso ao nascer, 1 quilo a mais no nascimento, aumenta em 0,3 anos de estudo. Tá? A altura da mãe, um efeito pequeno, mas estatisticamente significativo. A altura é correlacionado com salários, mesmo em áreas urbanas e após o controle por educação. Tá? Então, isso é importante, porque eu até fiz um estudo mais observacional no passado, correlacionando a altura com salários. E encontrei essa evidência, e a evidência muitas pessoas encontram em diferentes países. Tá? A causalidade aqui é óbvio que a subnutrição afeta a altura, e a altura, mais para frente, pode afetar os salários. Antigamente, achava-se que isso era um efeito na agricultura, na condição física do trabalhador. Hoje em dia, tem outras explicações para essa correlação. Tá? Indicadores de subnutrição, isso seguindo as mesmas pessoas ao longo do tempo. Tá? São estudos longitudinais. Desde o nascimento, observa-se as condições ao nascer, afetando essa população de 5.000 indivíduos até os dias de hoje, nas diferentes coortes. Tá? Indicadores de subnutrição são associados com renda mais baixa, especialmente a altura, novamente. Tá? Associações entre peso e renda são mais voláteis. Tá? Não necessariamente as pessoas com maior peso vão ganhar mais no mercado de trabalho. O índice de massa corpórea também não, né? Talvez infelizmente para a gente. A altura da mãe não parece afetar a renda da criança, quando ela se torna adulta. Tá? A altura da própria criança afeta a sua renda, mas a altura da mãe da criança, quando a gente controla por educação, não impacta. Agora, eu acho que tem uma questão mais geral, que é a seguinte: com esses indicadores que eu mostrei de melhoria na nutrição, quer dizer, diminuição da desnutrição e diminuição da mortalidade infantil, qual a direção da pesquisa futura? Tá? Porque essa tradição muito forte de países em desenvolvimento de focar em nutrição e mortalidade. Mas, em vista dos novos estudos, até mesmo da palestra de hoje, a obesidade parece que está se tornando um problema muito sério. Tá? Ao invés da desnutrição, nós estamos substituindo um problema por outro. Tá? A violência doméstica, violência nas ruas, obviamente, é uma questão, um problema muito importante no caso brasileiro. O acesso à informação, que é até um dos objetivos desse núcleo Ciência pela Infância, aumentar, disseminar a informação sobre a importância dos primeiros anos de vida. Tá? Em que medida a falta de acesso à informação pode estar impedindo o desenvolvimento infantil adequado das crianças?
E, por fim, a qualidade da creche e da pré-escola, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, em alguma medida, existe uma possibilidade de diminuição da literatura, focando especialmente a nutrição, a desnutrição, à medida que esse problema vai diminuindo. Obviamente, ainda existem regiões do país em que a desnutrição é um fenômeno muito importante. Tá? Mas, como um fenômeno global afetando o Brasil, isso tem diminuído. E talvez a pesquisa devesse, em parte dela, parte dos novos pesquisadores, migrar para essas questões que são também muito importantes. Tá? Com relação à qualidade das creches, eu acho que é importante ressaltar que nós temos poucos estudos avaliando qualidade da creche e medindo o desenvolvimento infantil e associando as duas coisas de forma rigorosa, usando estatística e econometria. Tá? Há uma carência de estudos nessa área. Nós temos que disseminar os estudos existentes, que é o que estamos fazendo aqui, mas também estimular o desenvolvimento de novos estudos. Nós estamos muito longe do que é feito ainda nos Estados Unidos, como na apresentação do professor Charles Nelson. Tá? Tem um estudo de uma equipe liderada pelo Ricardo Paes de Barros, que vai estar aqui à tarde, que é um dos principais pesquisadores nessa área de capital humano do Brasil, que foca o efeito do programa da creche sobre o desenvolvimento infantil no Rio de Janeiro. Existe uma literatura mostrando que a pré-escola é muito importante para o desempenho escolar e para os salários futuros. Eu até tenho um estudo sobre isso. Mas os estudos mostram que a creche não impacta tanto a acumulação de capital humano e salários no futuro. Tá? Então, existe nos países em desenvolvimento. Então, existe essa tendência, uma revisão da literatura mostra um pouco isso, que a pré-escola é muito importante, mas que você não consegue mostrar efeito da creche. Isso pode ser porque a creche pode ter uma qualidade muito baixa. A variação de qualidade da creche pode ser muito grande. Se a maioria das creches tem uma qualidade muito baixa, como foi falado hoje pelo professor Nelson, isso pode ter impactos até negativos sobre o desenvolvimento futuro da criança. Tá? Então, nesse estudo, o Ricardo Paes de Barros olhou, e sua equipe, 100 creches financiadas publicamente na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Foi estimado o custo econômico de cada creche e olhou-se 500 indicadores de qualidade. E 10 crianças de cada creche foram submetidas a um teste psicológico, tá? Para medir a idade de desenvolvimento com relação à idade verdadeira. Foram feitas também entrevistas com familiares das crianças. Tá? Os resultados são muito importantes. Primeiro, os indicadores de qualidade são altamente correlacionados. Tá? Então, a creche que é boa no indicador de infraestrutura também tende a ser boa no indicador de programas que são aplicados na creche e vários outros indicadores. E as creches de alta qualidade aumentam o desenvolvimento global da criança em 1,2 meses. Tá? Então, é um impacto estatisticamente significativo e um impacto importante. E o efeito é maior sobre o desenvolvimento mental e social, que chega quase por volta de 2 meses, mas não o desenvolvimento físico. Tá? E a atividade e estrutura do programa tem um impacto muito importante sobre o desenvolvimento global da criança. Agora, a qualidade da infraestrutura e de recursos humanos tem impacto no desenvolvimento social e físico, mas qualidade da saúde e saneamento, surpreendentemente, não impactam o desenvolvimento. Tá? Então, isso é muito importante. Esse é um dos poucos estudos que realizou esse tipo de análise, é que a creche tem várias dimensões. E podem ser que algumas dessas dimensões sejam mais importantes para o desenvolvimento da criança do que outras. E, além disso, os custos são diferentes. Quer dizer, como eu vou mostrar em seguida, o custo de infraestrutura pode ser muito grande, ao passo que o custo de novos programas, atividades e assim por diante pode ser mais baixo. Tá? Então, é necessário mais estudos dessa natureza para a gente saber que fatores específicos afetam a qualidade da creche. Né? Obviamente, para fazer uma creche boa, o custo aumenta. Tá? Então, os custos dos serviços de creche de alta qualidade é 72% maior do que as de baixa qualidade. Mas o fator mais importante para aumentar o custo é o espaço físico e recursos humanos, ou seja, as pessoas que trabalham lá. Há um aumento de 60% no custo para cada mês de desenvolvimento da criança, ou seja,
a creche de mais qualidade custa mais, mas tem um impacto maior no desenvolvimento infantil. Então, quanto custa mais para aumentar em um mês o desenvolvimento infantil? 60%. Mas, o que é surpreendente nesse estudo é que as dimensões com maior impacto no desenvolvimento da criança são aquelas com menor impacto sobre o custo. Então, isso é muito importante. Então, talvez você... Como é que você pode aumentar a eficiência econômica, para dizer assim, o retorno econômico? Você deve investir mais nos fatores da creche que custam menos e que têm um maior impacto no desenvolvimento da criança. São esses que têm que ser prioritários. Tá? Especialmente, que fatores são esses? São atividades e estrutura do programa, experiência da linguagem, atividades criativas e desenvolvimento social. Vale notar que não são fatores associados à infraestrutura e espaço físico. Tá? Isso é muito importante até pelos meus estudos na área de educação, já mais no ensino fundamental, que às vezes põe-se muita ênfase em computadores, espaço físico, bibliotecas e quadras, esquece-se a importância da relação professor e aluno, que é isso que importa mais. E esse estudo mostra que talvez isso esteja acontecendo também na creche. Com relação à qualidade da pré-escola, a professora Maria Malta Campos, da Fundação Carlos Chagas, e uma série de coautores, também analisaram o efeito da pré-escola. Foi avaliada a qualidade de 150 instituições de ensino, em 6 capitais, e foi estimado o impacto da frequência creche e pré-escola no desempenho dos alunos. Tá? Também foi feito um estudo de qualidade em todas essas 147 instituições, uma turma por escola. O que é importante agora é pré-escola, é que de 0 a 10, a média das pré-escolas da qualidade foi 3,4 somente. 42% tinham nível básico, 30% nível inadequado, 24% adequado e somente 3% bom nessas capitais. Isso é muito preocupante, nós estamos falando de pré-escola, imagina o que pode estar acontecendo com relação às creches. Né? E os pesquisadores investigaram o impacto da qualidade da pré-escola nas notas da Provinha Brasil, no 2º ano do ensino fundamental, controlando por questionários dos pais alunos, incluindo crianças que não frequentaram a pré-escola. Tá? E os autores mostram claramente que os alunos que frequentaram pré-escola de boa qualidade tiveram um impacto, um desempenho melhor na Provinha Brasil. Então, mostra-se claramente que os alunos que frequentaram essas pré-escolas tiveram, em média, 3 pontos mais nessas provas, ou seja, um aumento de 12% na escala da Provinha Brasil. Tá? Então, obviamente, a questão da qualidade é muito importante, tanto na creche para o desenvolvimento infantil, como na pré-escola para o aprendizado futuro. Um outro estudo, usando as coortes de Pelotas, da professora Magda Damiani e coautores, seguiram as mesmas crianças ao longo do tempo. São 1.076 participantes que tiveram informação sobre frequência pré-escola e creche. E nesses estudos você precisa controlar por esses outros fatores que podem confundir a análise. Então, as pesquisadoras controlaram por cor, renda familiar, sexo e escolaridade. Novamente, nesse estudo em Pelotas, a frequência à creche não aumentou a longevidade escolar, em linha com a literatura da que eu falei antes, que pode estar relacionada com a qualidade da creche que é oferecida. Mas a frequência pré-escola aumentou em 88% as chances de conclusão no ensino fundamental e 73% as chances de conclusão no ensino básico. Ou seja, pré-escola importa, mas creche ainda há dúvidas com as qualidades existentes. Por fim, tem um estudo que eu mesmo fiz, que também olha o efeito da pré-escola na conclusão de cada ciclo, e você vê que realmente a pré-escola aumenta a probabilidade da criança concluir até o ensino médio em 25%, que tem impacto sobre os salários, ou seja, as crianças que fizeram pré-escola vão ganhar um salário maior no futuro, e sobre o aprendizado nas crianças. Então, as crianças que fizeram pré-escola tendem a ter um desempenho melhor nos exames da proficiência da 4ª série e da 8ª série. Agora, principalmente, as crianças filhas de mães mais escolarizadas. Então, esse é um problema, porque se a gente quiser crescer com justiça social e
reduzindo as desigualdades, o ideal é que o impacto da creche para a escola fosse maior para as crianças de famílias mais pobres, com menos escolaridade. E o que acontece no Brasil é o contrário. Agora, pode ser que a qualidade da creche e da pré-escola frequentado pelos filhos de mães mais ricas seja maior, o que provoca esse impacto maior no desempenho futuro. Tá? Eu acho que isso é importante a gente saber mais pesquisas sobre esse assunto. Por fim, com relação à avaliação de políticas públicas, um estudo representativo muito importante foi de Romero Rocha e Rodrigo Soares, que também participou de uma reunião ontem de um grupo, investigou empiricamente, usando uma metodologia rigorosa, o impacto do Programa Saúde da Família sobre mortalidade, trabalho infantil, escolaridade, emprego e fecundidade. E mostrou claramente, de forma muito convincente, que o programa reduziu significativamente a mortalidade infantil ao longo das idades, mas principalmente para as crianças mais jovens. Tá? Então, o Programa Saúde na Família foi eficaz ao diminuir a mortalidade infantil, principalmente nos municípios mais pobres. Tá? E nesses municípios também aumentou a oferta de trabalho dos adultos, houve uma redução da fecundidade e aumentou a escolaridade das crianças, quando elas cresceram. Ou seja, que o Programa Saúde na Família é um mecanismo muito custo-efetivo para melhorar a saúde em áreas mais pobres. Tá? Eu acho que avaliações desse tipo são extremamente importantes para que a gente possa saber se a política pública está alcançando seus resultados. E elas devem ser divulgadas e disseminadas, que é o objetivo dessa iniciativa, para que as pessoas saibam disso, para que não haja, no futuro, uma possibilidade de cancelamento do programa ou de redução do programa. Então, evidências econométricas bem feitas têm que ser disseminadas. Por isso, a importância dessa iniciativa. Então, para concluir, alguns anos atrás, a subnutrição e a mortalidade eram os principais tópicos no desenvolvimento infantil no Brasil. É uma preocupação muito grande que era comum a vários países em subdesenvolvimento. A questão que se coloca é se essa melhora dos indicadores vai provocar ou está provocando uma mudança nas prioridades, tá? Ressaltando a importância do estudo de desnutrição e mortalidade que persiste em regiões principalmente mais pobres do Brasil e que sempre vai ser necessário estudos para investigar seus impactos. Mas também é importante, e há uma carência de estudos, investigando questões como obesidade, violência na família, acesso à informação e qualidade da creche. Eu tentei mostrar um estudo aqui, não há muitos mais na literatura, que investigando a qualidade da creche. E esse estudo mostrou a importância da qualidade da creche e de alguns aspectos específicos da qualidade da creche, que, significativamente, de forma muito surpreendente, custam menos para alcançar mais resultado. A pré-escola também tem efeitos importantes, e mostrou que a pré-escola de boa qualidade tem impactos maiores. E eu acho que agora a gente precisa de mais estudos que investiguem a interação entre qualidade da creche para a escola e políticas públicas, como o Programa Saúde na Família, que atinge as famílias mais pobres e tem efeitos significativos sobre a redução de mortalidade. Então, na medida em que programas como Bolsa Família, que coloca as crianças na escola, Saúde da Família, que afetam o desenvolvimento infantil, interajam com medidas de qualidade, de aumento da qualidade da creche para a escola, a gente tem esperança de que o país consiga crescer mais com mais justiça social. Muito obrigado.